Me explica, Alofredo, porque na minha cabeça não entra bem assim. O líder do campeonato, tudo bem, tem uma Copa do Brasil, uma rivalidade enorme que foi criada entre Flamengo e Palmeiras pela disputa dos títulos dos últimos anos. Talvez ser eliminado de uma Copa do Brasil tenha um peso na temporada. Acho que na questão financeira nem tanto, para um time tão bem estruturado como o Flamengo, mas talvez na parte anímica da temporada. Mas eu não consigo entender o líder do campeonato entrar com titulares na Copa do Brasil e poupar quase o time inteiro num jogo tão difícil como era esse no Morumbi, Alofredo. Você tem a explicação? Boa noite. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Foot Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome, você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Então, vamos falar muito sobre a vitória importante do São Paulo. São Paulo no Morumbi, com quase 60 mil pessoas. Foram 58 mil torcedores no Morumbi que acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Flamengo pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Botafogo também ganhou fora de casa, fez 4-1 no Atlético Goianiense. Com isso, o Botafogo é o novo líder do Brasileirão. Aliás, antes de passar aqui para Alofredo e para Alex, vamos ouvir jogadores, personagens do jogo do Morumbi entre São Paulo e Flamengo e já voltamos. Cara, a gente falou no vestiário antes do jogo que a gente precisava voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Ainda mais diante do líder do campeonato, era um jogo pra gente de 6 pontos hoje. Na nossa casa, o Morumbi lotado, não podia ser diferença. Muita garra, muita entrega e graças a Deus conseguimos os 3 pontos que era o objetivo. Você foi muito abraçado na hora da assistência do gol. O que isso significou pra você? O Wellington Rato falando da assistência agora. Importante, cara, porque eu fiquei um tempo parado, tive uma lesão séria no pé, né? E tô tentando me readaptar o mais rápido possível. A gente sabe que no calendário brasileiro você não tem muito tempo para treinar, você tem que se adaptar nos jogos. E eu, graças a Deus, hoje tive minha oportunidade de jogar quase os 2 tempos inteiros. Eu agradeço também aos meus companheiros que têm me dado força nesse momento e é isso, cara. Eu vou continuar dando o meu melhor para que eu possa cada vez mais continuar ajudando São Paulo. E agora saber do Caleri, né? Autor do gol do São Paulo, mais um gol marcado contra o Flamengo, né? É o 5º gol dele marcado contra a equipe do Flamengo. Vitória importante, ganhar de novo no Morumbi com toda esta gente, um sábado, muito feliz. A gente é o time da entrega, da raça. Acho que hoje a gente correu bastante para tentar ganhar de Flamengo, que é para mim um dos melhores times de Sudamérica. Hoje conseguimos com entrega, correndo, pressionando os 90 minutos. A vitória acho que é muito importante para nós, precisamos ganhar no Brasileirão e agora vamos focar na quinta-feira com Goiás, porque a gente precisa pegar os 3 frentes. A gente sabe que no Brasil tem muito jogo. Não dá para todo mundo jogar todo o jogo. Precisamos de uma equipe qualificada forte. A gente hoje não conseguiu o resultado que queríamos. Infelizmente tomamos um gol de uma bola parada, senão o jogo estava equilibrado e a gente poderia ter vencido o jogo. Agora é focar na decisão de quarta-feira, que é muito importante. Tá aí a Arrascaeta falando, antes a gente ouviu o Caleri, o Wellington Rato, né? Rato que ficou bastante tempo fora, hoje voltou a fazer um bom jogo, né? Vai ser bastante útil para o São Paulo no retorno do Brasileirão. André Lofredo, boa noite, Lofredo, prazer tê-lo com a gente de novo aqui no Troca de Passes. Me explica, Lofredo, porque na minha cabeça não entra bem assim. O líder do campeonato, tudo bem, tem uma Copa do Brasil, uma rivalidade enorme que foi criada entre Flamengo e Palmeiras pela disputa dos títulos dos últimos anos. Talvez ser eliminado de uma Copa do Brasil tenha um peso na temporada. Acho que na questão financeira nem tanto, para um time tão bem estruturado como o Flamengo, mas talvez na parte anímica da temporada. Mas eu não consigo entender o líder do campeonato entrar com titulares na Copa do Brasil e poupar quase o time inteiro num jogo tão difícil como era esse no Morumbi, Alofredo. Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Obviamente que eu não tenho a explicação, até porque eu sou radicalmente contra esse papo de poupar. Eu acho que os times têm que, claro, avaliar, as comissões técnicas têm que avaliar qual jogador tem condição, qual jogador que não tem condição, tirar 1 ou 2 jogadores que eventualmente
possam vir. Você tem ali todos os dados, você sabe qual jogador que vai estourar. Enfim, não é possível que não dê para jogar. Até porque, veja só, o São Paulo não poupou na Copa do Brasil, conseguiu um bom resultado e entrou com força máxima com o Flamengo. Pôde fazer isso, porque conseguiu um bom resultado. O Flamengo também tinha conseguido um bom resultado contra o Palmeiras. Então poderia ter força máxima nesse jogo e talvez tirar 2 ou 3 jogadores do próximo jogo de Copa do Brasil, que ele tem uma vantagem razoável contra o Palmeiras. Então a administração mal feita, ainda mais num dia em que o Botafogo vence e assume a liderança e vence bem. A gente vai falar do Botafogo, um time que joga para cima, joga buscando resultado, dá gosto de ver jogar. Então o Flamengo entrava com essa pressão, entrava com essa necessidade e entra com um time totalmente modificado. E depois tem que fazer as substituições, colocar os jogadores que estão poupados para correr atrás de resultado. Poupou o quê? Entra a Arrascaeta lá tendo que se matar, assim, acho que foi muito mal. Vamos conversar mais sobre isso, Alex, mas queria ouvi-lo sobre o São Paulo, né? Que, mais uma vez, mostra força no Morumbi, diante de um grande público e continua ali nas primeiras colocações do campeonato. Hoje são 8 pontos de desvantagem para o líder Botafogo, mas está muito próximo do G4, né? O Fortaleza, que é o 4º colocado, tem só 1 ponto a mais que o São Paulo. Então, o São Paulo se mantém nessa condição de briga pelo G4. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Lofredo, prazer estar aqui contigo. Sabe tudo é que ele tem. Ele não falou agora, vai falar depois que ele tem a receita. Boa noite não tenho não, porque não tem receita, né, Alex? Não tem, porque não tem. Na verdade, exatamente, certo. Se aparecer algum cientista que explicar realmente uma lógica no futebol, realmente pode dar qualquer prêmio. A gente tem algumas ideias, todo mundo tem ideias, né? Mas sabe por quê? É porque se ganha, a receita ela é boa, ela deu certo. Se perde, o que é certo é o que dá certo, né? O pessoal diz, né? E aí o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, veio com força máxima e recuperando esses jogadores, né? Que o Wellington Rato, como bem disse, vem ele é super importante e foi importante hoje de novo. E queira ou não, é um confronto direto, né? O São Paulo é importante ter ganhado do São Paulo para poder realmente chegar nesses 5 pontos. Mas o São Paulo ele foi melhor, né? O Flamengo ele teve dificuldade na maneira que se armou de marcar esse São Paulo por uma condição até física de característica dessa linha de 4 da frente deles. Aí sobrecarregava um pouco a questão dos 2 volantes e com pouca criação. Então o São Paulo teve um certo conforto, né? O Flamengo tentou algumas jogadas mais longas. Óbvio que depois que entram os jogadores como Arrascaeta, Gerson, vai melhorar sua capacidade de jogo. Só que o que acontece no futebol, às vezes, você ganha o jogo nos 5 primeiros minutos, ou seja, da parte emocional. Você não sabe quando que você vai ter as melhores chances. Só que a gente também, que não está vendo os dados, a gente não sabe se o Flamengo, às vezes, acabou colocando em risco alguma questão da minutagem da parte física já antes e escolheu agora abrir mão desse jogo contra o São Paulo, que é um jogo duríssimo. Nesses jogos, com essas equipes grandes de confronto direto, é mais difícil ainda de você falar que eu vou poupar, né? Que eu vou tentar dar uma equacionada. Mas o fato é que o São Paulo, ele chega bem, ele está bem, e é um resultado importante. Para o campeonato acaba sendo interessante. E claro que, assim, né, o São Paulo não só consegue uma vitória, né? Essa é o tipo de vitória que eleva a moral do grupo, né? Dá mais confiança. Como o São Paulo foi melhor que o Flamengo em praticamente todo o jogo, né? O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim, praticamente não deu um chute no gol do São Paulo. No segundo tempo, como o Alex disse, com a entrada dos titulares melhora um pouco. Mas nunca a ponto de ameaçar o resultado do São Paulo. O São Paulo teve sempre com a bola, né, Lofredo? Não, o tempo inteiro. O domínio foi do São Paulo porque também... E isso aí, assim, tem uma lógica, né? Não tem a receita, mas tem uma lógica. Você tem jogadores que estão jogando o tempo inteiro. É um conjunto. E o Flamengo não. O Flamengo você monta o ataque vai com o Bruno Henrique, vai com o Carlinhos e vai com no jogo, um pivô ali do Carlinhos. Gerson trabalha ali com o Carlinhos e o Wesley chega batendo. O Gerson já tinha entrado no jogo para sair o Bruno Henrique. Mas aí pega um trio de ataque que não está acostumado a jogar. Bruno Henrique com o Gabigol já jogaram, eles estavam acostumados, mas já perderam até o costume, porque o Gabigol é reserva hoje em dia. E aí entra com o Carlinhos também, que é reserva. O Bruno Henrique também é reserva. A gente até comentou ontem aqui, porque a questão do Carlinhos com o Gabigol sem nenhum meia, que eu achei um pouco mais estranho, né? A gente falando ontem. Por causa justamente dessa articulação de jogo. Então, se você tem Arrascaeta e Gerson, o Gerson da maneira que está jogando, aí você pode fazer o meio tempo cada um, mas você ter essa característica, né? E sem essa característica, eu acho que é o que o Flamengo sentiu hoje. Assim, o Flamengo
O Flamengo foi mal escalado hoje, não teve uma... Não funcionou, né? Não funcionou, a ideia não funcionou. Tomou um gol na bola parada. Só tomou um gol na bola parada. São Paulo teve mais volume, mas só fez o gol na bola parada. Mas quantas oportunidades o Flamengo teve? Olha essa. E outra, Essa do Matheus Gonçalves, é um né? problema assim, aí o Flamengo veio no segundo tempo, mesmo sem às vezes todas as entradas, Felipe, ele conseguiu melhorar a sua marcação. Só que no primeiro tempo ele também foi muito lento para marcar, foi muito passivo. O primeiro tempo foi ruim dos dois, né? O São Paulo esteve melhor durante todo o jogo com a bola, mas também não foi um primeiro tempo de criação, de jogadas a linha de 4 e nada, do né? Flamengo, se for ver, é uma linha titular, ali é muito parecido com os dois volantes, não é ali o problema. Não. O problema realmente Do meio pra frente, né? como funcionou essa engrenagem. Agora, o que também se nota, eu acho que o Tite imaginou isso, né? É que o Gabigol fizesse uma função mais confortável, não como um centroavante, mas aquela função de flutuar que ele faz bem ao redor de um centroavante, né? Mas acabou que o Gabigol, numa grande oportunidade que teve hoje de iniciar o jogo, no meio também de muitos reservas, não conseguiu aproveitar a oportunidade, né? Ele está sem ritmo de jogo também, ele entra muito pouco, joga muito pouco. Aí você pega um jogador que está com pouco ritmo. E não que ele já não tenha feito isso, ele fez isso muito para o Pedro, inclusive, né? Mas você pega um jogador que está com menos ritmo e tira ele, pede para ele fazer essa movimentação, talvez também não tenha sido a melhor ideia. E outra coisa, você ser um atacante que você vem flutuar, você tendo meias, jogadores que vão sincronizadamente fazer alguns movimentos, muda, porque todo setor que a bola chegar, ela vai andar. O Bruno Henrique, ele não é esse jogador, o Mateuzinho, ele tem algo de drible, mas pode ter, mas sem um cara de referência para essa articulação, ela acaba faltando, porque o Carlinhos ele não vai fazer isso. E o Gabigol, só ele ser encarregado de fazer essa parte, deu para ver que realmente não, porque o Flamengo muitas vezes ele passava até esse setor, né, tentava fazer algo, porque o São Paulo atacando com a bola, mas acabou não dando certo. O Flamengo jogou desfalcado, o São Paulo hoje não teve Luciano, né, que estava machucado, por isso não participou do jogo, mas jogou com quase todo o seu time titular. E o São Paulo vem ganhando uma cara, né, Lofredo? O São Paulo, eu acho que assim, ele tem oscilado bastante, né? As atuações em casa são muito melhores do que aquelas atuações de quando o São Paulo joga como visitante. Mas, na média, eu acho que o São Paulo tem crescido ao longo do campeonato, né? Não, tem uma maneira de jogar e também tem soluções para os problemas que acontecem, né? O São Paulo perde o Alisson, o Beldia procura maneiras de já não tinha o Pablo Maia, né, de solucionar ali o meio-campo. Não tem o Luciano, mas tem... Aí tem volta do Wellington Rato entrando no time. Assim, é um time que os jogadores vão saindo, os outros vão entrando, mas eles vão entrando dentro de uma ideia que vai funcionando. É um bom trabalho, né? O Zubeldia, ele é um pouco, não, ele é bem nervosinho, né? Bem nervosinho, mas ele é a comissão técnica, aliás, é um padrão. Não existe só um técnico nervoso. O técnico nervoso traz uma comissão técnica nervosa também. Mas ele está sabendo fazer um bom trabalho, está desenvolvendo um trabalho muito bom. O São Paulo tem crescido, o São Paulo teve de novo em Caleri uma das grandes figuras e Lucas, né? O Lucas quando pega na bola... Luiz Gustavo tem sido muito constante, né? Nesse momento de ausências de Pablo Maia e Alisson, que eram os titulares ali do meio campo, o Bobadilla oscila um pouco mais, mas o Luiz Gustavo tem sido muito constante, inclusive já há conversas da diretoria do São Paulo com o staff do Luiz Gustavo, que tem contrato só até o fim do ano, para já pensar numa renovação, pensando em 2025, né, Alex? Acho que é importante. Eu acho importante. O sistema defensivo do São Paulo, ele vem bem, e hoje ele fez isso bem com a volta do Rafinha como titular. É muito legal e interessante ver o Wellington, né, nessa situação de não renova, vai embora, mas num compromisso muito grande, e jogando como se tivesse contrato, com a cabeça totalmente aqui no São Paulo, mas o Luiz Gustavo é esse cara que sempre fez com uma experiência, com uma capacidade de leitura de espaço, que pode ajudar a roubar bolas, mas com a bola no pé, muito lúcido com toda essa capacidade. O Lucas é impressionante, né, o que ele traz. O Ferreirinha deu trabalho para o Wesley, que tem saúde para acompanhar, mas ele acabou trazendo isso. E o Caleri, realmente. O Luiz Gustavo, o Caleri com o Lucas, eles são pessoas, eles são jogadores hoje que são referências, né? São muito importantes nesse sentido. Perdeu o Alisson, que era um delas,
jogando alas com O Luciano Gustavo, também é uma referência hoje no São Paulo, nesse Luciano aspecto, né? De uma espinha dorsal, um cara que... E o bom é que você vê eles todos, eu acho que, de repente, o Luciano deu uma caidinha, mas todos eles estão bem, essas referências. Quando você tem isso no seu time, você acaba tendo a possibilidade de viver isso que eles estão vivendo, de subir na tabela. Você falou do Wellington, né? O Wellington só deu um espaço, uma vez, que foi aquela chegada do Matheus Gonçalves, que não foi culpa dele. Uma bola... Ele estava saindo pro ataque e o São Paulo perde a bola. O Bobadilha perde a bola, né? E dá um contra-ataque O resto e permite ele ao ganhou Matheus tudo Gonçalves ali. chegar na área. Ele ganhou tudo ali. Fez uma bela partida. E, aliás, o lado esquerdo do São Paulo, com ele e o Ferreirinha, tem funcionado bem, né? O Ferreira, de novo, faz bons jogos. Às vezes, como ele pega muito na bola, ele tem muito volume, né? Às vezes ele erra o último passe ali, na hora de bater no gol, alguma coisa. Mas ele tem sido muito importante, né, Alex? Super importante. E é legal, e é gostoso você estar no campo quando você tem essa parceria no seu setor. Porque o jogo ele tem fases, né? E a hora que cai no seu pé, do seu companheiro, com bola ou sem bola também, você consegue fazer com que aquele setor funcione. Se a gente for ver, a gente divide o campo, né, cara? Então, os setores, eles têm que realmente produzir entre eles. Ninguém faz nada sozinho. Lógico que quem tem que pensar num espaço um pouco maior, como tudo é sempre esses meio-campistas, e principalmente os meias. Mas esse lado esquerdo do São Paulo tem sido super importante e vem super bem. Deixa eu mostrar um lance para vocês aqui. Eu quero saber se o Alex já fez isso alguma vez. Olha o que o Caleri fez no finalzinho do jogo lá do Morumbis. Ó. A placa já estava ali, né? À beira do campo. E o número que estava exposto na placa era o número 9. 9 é o Caleri, né? E aí, era falta para o Flamengo. Era uma falta para o Flamengo. O Flamengo ia alçar a bola na área, né? O Caleri é um grande cabeceador. E aí vocês vão ver que o árbitro autorizou a substituição. A placa que sobe, olha lá, o árbitro já estava empurrando o Caleri. Vai, sai por aqui, não vai sair lá no meio. Aí ele faz assim, não vou sair. Não vou sair. Não vai sair. Não vou sair. Não, e o árbitro já estava achando que ele estava demorando para sair, porque o árbitro já tinha indicado fundo para ele. Já tinha ameaçado de ter um cartão. Ia dar o cartão. Aí depois ele estava fazendo sinal dizendo, não vou sair, eu não quero ser substituído. No que ele estava muito certo, porque era uma substituição apenas para ganhar tempo, de um tempo que já estava se esgotando. Você vai tirar um jogador que é bom de cabeça, que está dentro da sua área, que está quente, para colocar um jogador que vai ter que sair correndo meio campo. Luiz, que estava ali à beira do campo para entrar. Vai ter que sair correndo meio campo para ele se posicionar. Por mais que ele seja alto, entrar nesse momento é uma fogueira, é muito difícil. Ele, nesse sentido, ele fez bem, não é desrespeito. Eu não lembro de ter feito isso, não. De reclamar, ficar meio assim, beleza. Mas de falar, não, eu não vou sair. Não, que a gente lembra mas muito ganso, né? Em algum lance já aconteceu. De falar, calma, espera agora segura que eu vou esse, ficar. Segura esse que eu vou. Mas era o momento outro. realmente para fazer então, o que ele fez. Às vezes, por exemplo, eu ia cobrar um escanteio. Não, depois eu saio. Será que tem cobrança do treinador? O Zubeldia vai conversar com ele no vestiário e falou, não faz assim que você me expõe. Nesse ponto e da maneira que foi, eu acho que não. Nem pareceu como falta de respeito. Não, eu acho que foi o entendimento do Caleri, né? Ele falou, vem uma bola aérea, eu tô aqui, sou bom no alto. Né? O Caleri estava ganhando quase todas as bolas ali. Talvez o jogador que fosse entrar não conseguisse chegar na área para disputar a bola. Ele autoriza a substituição, o Flamengo bate lá e o São Paulo com um a menos dentro da área. E acaba o jogo, né? Logo em seguida acaba o jogo. Você pega um treinador que às vezes é muito vaidoso, aí ele senta o sarrafo porque ele fala que tem que ser respeitado. Mas nesse sentido foi pelo bem de todos, não foi uma decisão dele pedir para ficar do lado individual apenas. Se o Zubeldia fizer isso, ele vai errar 2 vezes. Porque ele já errou colocando essa substituição para acontecer. Substituição. Se bem que a gente não sabe exatamente quanto tempo que o jogador estava esperando ali para entrar, né? Às vezes o jogador está esperando ali aquela bola parada quando aconteceu. Não, mas enfim, ali tá certo. O André ele vai ficar chateado, que daí ele não ganha os 5% do direito de arena e o bicho, né, cara? Então, aí tá tudo certo. São Paulo ganhou, então tá tudo certo. O pessoal faz festa no vestiário e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta ao Morumbis para ouvir as entrevistas coletivas de Tite e Zubeldia, tá? Então a gente vai falando aqui sobre outros jogos. Quando eles pintarem por lá, a gente mostra aqui no Troca de Passes.